Janaína, eu vou pedir para que você fique à vontade ali, se sente. Vou convidar novamente aqui o Roverson, o professor, e o Lúcio também. E aqui os nossos painelistas, a gente tem 10 minutos, mas vamos convidá-los aqui. O Eduardo Monreal, vice-presidente do Sindicato Rural, aqui de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. E deixa eu só checar se o professor Saulo Gomes está por aqui ainda. Ah, está aqui em cima, está ali em cima. Professor Saulo Gomes, então, Moreira, diretor de Internacionalização e Inovação da UFMS aqui conosco também. Já recebendo os aplausos então para todos os nossos painelistas. Como nós temos apenas 10 minutos, eu vou deixar a palavra aos nossos convidados que vão fazer as perguntas, tudo bem? A gente não vai abrir nesse momento perguntas para a plateia por conta do tempo. Bom, professor, fique à vontade. Então, vou deixar então para o vice-presidente do sindicato, para o Monreal, e depois para o Saulo fazer a pergunta aqui para enfim, para os palestrantes que estão aqui conosco, que eu fico aqui do lado. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a Janaína, o Roverson e o doutor pelas brilhantes palestras apresentadas. E quero já fazer uma pergunta para o professor Roverson. Com relação a essa nova tecnologia de inteligência artificial, ela vem numa evolução tão grande, né, nesse aprendizado profundo da máquina. Até que ponto isso vai? Então, a inteligência artificial ela teve uma evolução de linguagem ao longo do tempo, que era o basic lá atrás, e agora o computador aprendeu a aprender com ele mesmo, né? Então, até onde isso pode chegar em termos das máquinas, né? Isso tem uma segurança ou é um mundo que ainda não se sabe? Olha, eu acho que ainda é um tanto quanto obscuro, né? A inteligência artificial é importante, a gente trabalha, a gente usa, mas como o próprio Lúcio disse, a gente precisa ter muito cuidado, né? Se a gente resgatar, quando se começou a trabalhar com computadores, sempre tinha uma máxima, né? Computador, se você entra com lixo, você sai com lixo, né? Então, por quê? Não é só você colocar os dados e fazer, você precisa ter uma equipe toda treinada para poder direcionar isso. Eu acho que a gente vai evoluir muito ainda, estamos evoluindo a passos largos, né? Mas eu acho que o grande desafio para o agro em relação à inteligência artificial é a complexidade que nós temos. Porque eu trabalho com máquinas, eu não posso ficar preso só à questão das máquinas. Eu preciso ver todo o ambiente em volta. Aí entra solo, entra clima, tudo que você pensar, né? Então, assim, a gente vai tá caminhando bastante, mas eu acho que a gente ainda vai demorar um bom tempo até conseguir implementar plenamente a inteligência artificial para que ela possa ser mais segura, né? Eu tenho um pouco de receio ainda com algumas coisas, né? Inteligência artificial tem um pouco de receio, embora trabalhe, eu tenho receio, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai criar futuros monstros, né? O que a gente via nos filmes de ficção científica não está muito longe, não, né? E também tenho um certo receio com a questão da automação, né? Principalmente quando a gente fala em máquinas agrícolas, né? Você, para fazer automação de máquinas agrícolas, você precisa ter a segurança de que aquela máquina não vai atropelar um animal, uma criança que passar desavisadamente na frente. A gente já tem tecnologia para isso, mas a gente tem problemas ainda estruturais que precisam ser resolvidos. Tá ótimo. Podemos abrir para perguntas? Professor? Obrigado, parabéns aí aos nossos palestrantes, né? A gente fala muito em ecossistema, né, de inovação, então hoje a gente está falando aqui muito sobre inovações, né, voltadas ao agro. Qual que é a equação? A gente viu o professor Roverson mostrando aqui brilhantemente diversas pesquisas, né, que tem esse apelo aí voltado para a inovação. E na visão de vocês, né, qual seria a equação ideal na relação entre a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, entre o setor privado, vou falar universidades, mas não restrito apenas a universidades, as ICTs de uma maneira geral, como a Embrapa, né, enfim. Como é que vocês veem a relação, esse equacionamento ideal nessa relação entre os interesses de desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica e a formação de recursos humanos, que vai resultar, de repente, no resultado lá do radar AGTEC,
na formação de startups, né, que tem esse apelo inovador. Pergunta se estende aí para os três. Ontem eu apresentei, eu gosto muito de um modelo que mostra o que seria o ecossistema de inovação, o modelo do ecossistema de inovação agrícola brasileiro, né? E ele é baseado em 3 pilares. O primeiro dele, o pilar do conhecimento, então as ICTs, né, os institutos de pesquisa, as universidades entram aí com esses grandes fornecedores de conhecimento de base científica, porém também fornecedores de material humano, né, de pessoal. E aí você tem um segundo grande pilar, que é o governo. Então você tem como esse fornecedor de políticas públicas, né, de fomentador de ecossistema, né, de desenvolvimento desse empreendedorismo, dessa inovação. E o terceiro, que é o negócio, né, é o setor privado. E quando a gente fala de agro, são as grandes corporações, são as agtechs, mas são os produtores também. Então, assim, é um ecossistema complexo. Quando a gente fala ecossistema de inovação, a gente empresta essa terminologia da biologia, né? Sou bióloga, então eu gosto muito de falar isso, porque o que é um ecossistema? É um ambiente onde os elementos eles são interdependentes e a atuação de um impacta no outro, né? Então, um ecossistema de inovação que fomente a inovação no agro, ele tem que contar com esses 3 pilares. Às vezes vai pender mais para um lado, vai pender mais para o outro, depender, né, da temática, mas tem que estar presente e, gente, colaboração, parceria, público-privado, políticas públicas, tudo isso é cada vez mais, eu não falo, né, nem diferencial, o importante é necessário, né, ainda mais uma complexidade, como vocês mesmos falam, que o agro né? Bom, basicamente, acho que concordar, né, a Janaína já colocou muito bem, mas é fundamental. A gente tem trabalhado, eu tenho atuado aí tivemos iniciativas de startups, fizemos já parceria bastante próxima. Um depende do outro. A gente, para avançar na pesquisa, às vezes precisa do produtor para nos auxiliar. As startups, os que estão começando, os estudantes, às vezes saem de dentro da nossa universidade, da ICT. Alguns brilhantes estudantes nossos da Embrapa lá montaram a sua iniciativa, e eles só vão romper se continuar sendo fomentado nesse tripé. O governo é fundamental, né, o apoio inicial para que as startups decolem, né? Então, e a universidade é o berço disso, né, assim, para formar, então acho que realmente é um grande desafio para nós, mas acho que a gente está indo em etapas bem interessantes. As universidades estão fazendo um papel muito importante, a Embrapa também se aproximando cada vez mais com projetos com empresas, né? Agora fomentando bastante os projetos em parceria público-privada. Isso tem sido dado uma injeção maior, né, de recursos, não só recurso financeiro, mas recurso também do lado do campo, né? Então, tentando tirar aquela distância entre que a gente falava que tinha uma barreira, né, do que ficava na academia e que chegava de fato no mercado, né? Acho que o mercado está se aproximando cada vez mais, e isso é a chave. Eu só para complementar aqui, eu acho que a Janaína foi muito feliz, né? A definição de ecossistema de estudo, né? Não tem como dissociar. Eu acho só que nós precisamos compreender um pouco mais os outros lados. Nós estamos em instituições públicas, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas travas, né? E então os produtores precisam entender isso também. Assim como nós temos que entender as dificuldades e as travas que o setor produtivo tem, né? Eu não gosto muito dessa palavra setor produtivo, né? Porque nós também produzimos, né? A gente produz ciência. Então, mas o produtor, né, ele precisa entender das dificuldades, as amarras que tem a universidade, as instituições de pesquisa. Nós precisamos entender as dificuldades e as amarras dos outros segmentos também. Acho que isso é fundamental. Para a gente poder entrar nesse mundo, né, desses ecossistemas, a gente tem que abrir a cabeça, todos nós, né? A gente precisa estar com a mente aberta, porque senão a gente não vai conseguir caminhar passos largos para frente. Perfeito. Pessoal, cravamos o tempo aqui. Quero agradecer, pedir os aplausos para os nossos painelistas, também para o Eduardo Monreal e para o Saulo, que trouxeram as perguntas aqui para o bate-papo rápido, né, mas muito objetivo.